Olá a todos, meu nome é Roberta Queiroz Grauman, eu sou reumatologista, vou dar algumas aulas de reumatologia para vocês e gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a iniciativa de todos os alunos do curso que estão se preparando para fazer a prova do Revalida, desejar uma boa sorte, bons estudos desde já a todos vocês. E eu não vejo a hora de vocês entrarem para o nosso time de médicos brasileiros, tá? Serão todos bem-vindos. Eu vou falar um pouco sobre artrite idiopática juvenil no dia de hoje. E para essa aula eu não tenho nenhum conflito de interesse. Bom, a artrite idiopática juvenil, antigamente conhecida como artrite reumatoide juvenil, é uma doença das mais comuns nas crianças. Ela é, dentre as doenças reumáticas autoimunes, com certeza ela é a mais comum nas crianças. É importante a gente lembrar que essa mudança de nome, de artrite reumatoide juvenil para artrite idiopática juvenil, ela tem um fundamento, ela tem um porquê. Na realidade, ela não se trata da forma da artrite reumatoide do adulto que acomete na criança. Na verdade, a artrite idiopática juvenil é outra doença. Ela é composta, inclusive, por um espectro de doenças. Além dela ser essa doença mais comum em menores com 16 anos, ela é também grande causa de deficiência e outras sequelas motoras que vão acontecer na fase adulta, na adolescência, e temos que ter um cuidado porque essas sequelas podem acontecer a curto prazo, tá? A incidência dela é cerca de 0,1 a 2 mil, de 0,1 a 2 a cada 1.000 crianças. Isso aparentemente parece pouco, mas quando você trata crianças, você é um reumatologista pediatra, você vai ver que não é tão incomum assim, ok? No Brasil, a gente não tem estatísticas definidas, é uma estatística vinda de outros países, mas acreditamos que seja em torno disso mesmo. E como se manifesta essa artrite idiopática juvenil? Como eu falei, ela é uma doença que se caracteriza por um espectro de manifestações. Não existe uma doença única, existem várias formas dela se apresentar. Por isso, existe um grupo internacional que se chama ILAR, que fez essa classificação que é a mais utilizada atualmente. Ele conseguiu reunir alguns dos subtipos e formar 7 grupos principais, tá? É claro que algumas crianças não vão conseguir estar dentro de um grupo, mas vocês vão entender, à medida que a gente for dando a aula, como que funciona essa classificação. Temos, então, o pessoal, as crianças que são acometidas pela AIJ sistêmica. Dessa forma, ela tem manifestações mais sistêmicas, não apenas articulares, pode ter febre, pode ter manifestações cutâneas, pode ter manifestações hepáticas, pulmonares, coração. É uma doença clínica muito relevante. Temos também o subtipo oligoarticular. Tá? Ela é aquela doença que não vai pegar mais do que 4 articulações nos primeiros 6 meses de manifestação da AIJ. Ela pode ser de 2 formas, podendo se estender a mais de 4 articulações depois de 6 meses. Para aquelas crianças que manifestarem mais de 5 articulações inflamadas nos primeiros 6 meses de doença, eles poderão ser classificados como a AIJ poliarticular com fator reumatoide positivo ou negativo. Para aqueles que têm a presença da psoríase, eles serão classificados como artrite psoriásica, e a artrite relacionada à entesite, que seria a forma que se lembra muito com a espondilite anquilosante do adulto,
seria uma outra forma dentro desse múltiplo espectro da IJ. Para aquelas crianças que não se encaixam dentro dessas formas que eu falei, fica a classificação da artrite indiferenciada. Ora, eu entendo que as provas do Revalida, elas dificilmente pedem questões muito elaboradas da fisiopatologia, ok? Elas são provas mais clínicas, querem focar muito sobre a prática clínica, manifestações clínicas das doenças, abordagem diagnóstica e alguma coisa de tratamento. Mas o foco principalmente é o foco sobre as manifestações clínicas e a abordagem. Porém, se a gente não entender um pouquinho da fisiopatologia dessa doença, vocês não vão conseguir entender nada do restante da aula. Não vão entender o porquê do tratamento e como age os diferentes remédios que a gente vai utilizar. Então, aqui eu vou tentar explicar da maneira breve, de uma maneira bem clara, sucinta, para que vocês entendam os mecanismos básicos da fisiopatologia dessa doença. Então, vamos lá. Quando nós tratamos de artrite idiopática juvenil, ela pode ter manifestações tanto como uma doença autoinflamatória, como uma doença autoimune. Espera lá, qual é a diferença disso? Ora, uma doença autoinflamatória, geralmente ela acontece por uma ativação do sistema inato do sistema autoimune. E as doenças autoimunes já não, já tem uma relação principalmente com o sistema HLA. Vocês se lembram do que é o sistema HLA? Aquele sistema de histocompatibilidade? São aquelas moléculas que estão na superfície da célula e que permitem que elas se identifiquem como self. Quando uma célula do sistema imune vai reconhecê-la, ela fala, olha, sou do seu organismo, não me ataque. Tá? Algumas doenças autoimunes estão relacionadas a exatamente alterações nesse sistema HLA que vão predispor essa doença. Algumas formas da IJ estarão relacionadas a isso. Por exemplo, a oligoarticular relacionada ao HLA A2, DRB1, HLA DRB108 ou DRB11, ok? Temos na poliarticular a associação ao HLA-DR4, o mesmo que acontece na artrite reumatoide do adulto. E temos na artrite relacionada à entesite a associação com HLA-B27, também comum na espondilite anquilosante do adulto. Já para a IJ sistêmica, então, ela vai ser mais acometida por alterações no sistema inato do sistema imunológico, tá? E isso vai acontecer, então, sem uma associação com as moléculas de HLA. E nós teremos, então, olha lá, um sistema imune inato hiperreativo, com aumento dos níveis séricos de proteínas ligadoras do cálcio, que irão ativar esse sistema imune, ok? E aí tá lá. Né? Tem gente que de ver uma figurinha dessa já treme na base, fala, não, eu não estudei medicina para isso. Ok, mas nós vamos ter que superar esse trauma imunológico e ficar um pouco familiarizado com essa figura para conseguir dar sequência nessa aula. Ora, na artrite idiopática juvenil, eu vou ter 3 células principais naqueles casos, principalmente de ativação do sistema imune, da imunidade adquirida, nos casos de poliarticular, oligoarticular, artrite relacionada à entesite, com ativação de macrófagos, células de linfócito T e linfócito B. Estas células vão produzir uma quantidade de citocinas inflamatórias que irão ativar o restante do sistema imunológico e outras células do organismo que vão participar da destruição articular desses pacientes. É óbvio que na artrite idiopática
sistêmica, você também vai ter ativação dessas citocinas, só que pelo mecanismo ligado mais ao sistema imune inato e não de imunidade adquirida. Basicamente, a ativação então do macrófago, T helper 1, que é um tipo de linfócito, irão produzir interleucinas, que são meios de comunicação entre as células do sistema imunológico, são proteínas que irão fazer uma comunicação e estímulo de uma célula para outra, a produzir um aumento de IL-1, IL-6, TNF-alfa, principalmente. Além disso, também poderão acontecer outras citocinas, como o interferon gama, o IL-21 e o IL-23. Os próprios linfócitos T vão estimular os linfócitos B. Vocês lembram quem são os linfócitos B? São aquelas células que produzem os anticorpos, aquelas células que fazem a imunidade de memória, né? As células da vacina. Quando nós fazemos uma vacina, nós estamos estimulando essas células para a produção de anticorpos, para que num futuro, quando a gente tiver contato com o patógeno, elas prontamente já nos defendam desta infecção. E elas são ativadas produzindo autoanticorpos, como o caso do FAN, do fator reumatoide, dentre outros. Além disso, a presença dessas citocinas irão, de um certo modo, agir a aumentar a proliferação de fibroblastos e osteoclastos. Estes fibroblastos vão aumentar um espessamento, vão causar um espessamento daquela membrana sinovial, que cobre a cartilagem, que cobre a articulação. Além disso, eles também vão aumentar a vascularização nessa membrana, favorecendo ainda mais a chegada de células inflamatórias. Outro ponto crucial no desenvolvimento de deformidades articulares é a ativação dos osteoclastos. Eles vão lá naquele osso subcondral, aquele osso que está em íntima ligação com a cartilagem e provocam erosões. É a partir daí que nós vamos passar a ter as deformidades. Ok, gente? E aí, para fazer o diagnóstico dessa doença? Como que eu vou descobrir que essa criança tem mesmo AIJ? Em reumatologia, muitas vezes, é muito difícil de se fazer o diagnóstico. São doenças raras, não estão todos os dias, nós não temos pacientes todos os dias batendo a porta dos nossos consultórios com essas queixas, nem sempre nós estamos tão habituados. E até mesmo para o reumatologista, muitas vezes, o diagnóstico dessa doença é um desafio, ok? Para fazer o diagnóstico, existem duas formas, ok? Você pode usar critérios diagnósticos ou critérios classificatórios. E vocês vão ver muito isso nas próximas aulas, nas doenças. O que são esses critérios? Né? Qual é a diferença entre um critério diagnóstico e um critério classificatório? Ora, os critérios diagnósticos, eles serão um conjunto de sintomas, sinais, testes que você vai utilizar para identificar um indivíduo que tenha possivelmente aquela doença. Ele tenta ser o mais sensível possível, ou seja, ele tenta abranger o maior número de pacientes. Nem sempre você vai conseguir ter tanta certeza de que aquela doença, que aquele paciente realmente tem aquela doença. Mas a sensibilidade desse teste vai nos ajudar a incluir e a tratar o maior número de pacientes. Já os critérios de classificação, eles são muito importantes na hora de você fazer um protocolo de tratamento, um estudo clínico, um estudo de tratamento, um teste de drogas ou um estudo de uma certa população com aquela doença. Eles são critérios mais rígidos, tendem a ter maior especificidade e tendem a agrupar um grupo mais homogêneo de pacientes. Isso significa
que alguns pacientes com o diagnóstico da doença possam não ser inclusos dentro de critério classificatório, porque eu não consigo classificá-lo dentro dos critérios para incluí-lo num estudo, enfim, para testar uma droga. Mas eu posso considerar ele com a doença pelos critérios diagnósticos, ok? E muitas vezes nós lançamos mão desse critério para nos ajudar. A gente tem que lembrar que o paciente, ele não lê livro antes de ficar doente. E isso muitas vezes é uma coisa que, na prática da reumatologia, a gente lembra todos os dias, né? Muitas vezes o paciente chega ali com as manifestações e a gente tem uma certa dificuldade em ter certeza se ele tem ou não tal doença. E esses critérios vêm sempre para nos ajudar. Ok. A AIJ, a gente tem que lembrar que ela pode afetar múltiplos sistemas, principalmente quando a gente considera a forma sistêmica da doença, né? E ela pode ter desfechos muito distintos. Pode ser uma doença leve, que dificilmente vai repercutir alguma alteração, alguma deformidade na vida adulta daquela criança, mas, por outro lado, ela pode ser grave, com risco de vida, evoluções dramáticas, e sempre em criança isso se torna muito mais difícil e urgente, né? Nós temos que lembrar, além disso, que essa doença não tem um exame gold standard. Não vai ter um teste de laboratório que facilmente você vai fazer e vai falar, olha, tem artrite idiopática juvenil ou não tem. Os exames vêm para nos ajudar, para nos guiar no meio desse mar turbulento, muitas vezes, que é a abordagem inicial de um paciente com AIJ sistêmica, ok? E como é que a gente vai fazer? Lembra daquela tabelinha inicial da classificação hilar? Então, basicamente, é aquela tabelinha que nós vamos nos guiar. Pense que um paciente não pode ter AIJ sistêmica e oligoarticular ao mesmo tempo. Ou então, o contrário, ele não pode ter uma forma poliarticular com fator reumatoide positivo e artrite relacionada à entesite ao mesmo tempo. Se isso acontecer, eu vou classificá-lo como artrite idiopática juvenil indiferenciada. Agora, para eu classificá-lo dentro das formas, eu vou usar essa tabelinha. Gente, por favor, para tudo, não se assustem. Vocês não vão encontrar questões de rodapé perguntando sobre qual manifestação está presente em uma ou em outra doença. Essa não é a intenção do Revalida. Ele quer saber o seu senso clínico geral, ok? Mas é legal você ler isso e saber que é assim que funciona, porque pode ser mencionado algo numa questão e isso pode fazer diferença na sua prova. Combinado? Então, vamos ver como eu vou diagnosticar a IJ sistêmica. Eu vou ter um paciente com oligoartrite ou poliartrite, com presença de febre há pelo menos 2 semanas e que pode ter, por pelo menos 3 dias, algumas manifestações, como é o caso do rash, hepatoesplenomegalia, linfonodomegalias, tá? E esse paciente não pode ter psoríase, não pode ter presença de HLA-B27 ou sintomas de artrite relacionada à entesite, que são vários, né? A sacroileite, a doença inflamatória intestinal, a artrite reativa, dentre tantas outras. Ele também não pode ter o fator reumatoide positivo e então para eu fazer o diagnóstico de AIJ sistêmico, eu preciso excluir todas essas características que ficam na tabela ao lado. Tá aí um exemplo de um rash cutâneo, de um paciente com AIJ sistêmica, uma criança com esse rash na barriga, é uma manifestação muito comum da AIJ sistêmica. E a oligoartrite persistente ou estendida? Bom, em primeiro lugar, para eu ter o diagnóstico de oligoartrite, eu preciso que nos primeiros 6 meses de doença
esse paciente tenha tido apenas até 4 articulações acometidas, ok? Depois dos próximos 6 meses, esse paciente pode ter mais que 4 articulações, que será o diagnóstico de oligoartrite estendida, ou se manter com 4 ou menos articulações. E aí eu vou ter o diagnóstico de oligoartrite persistente, ok? Vou seguir as exclusões. Ele não pode ter febre, não pode ter manifestações sistêmicas, que lembre o quadro da IJ, não pode ter psoríase, o fator reumatoide tem que ser negativo e não pode ter manifestações de artrite relacionada à entesite. Entenderam mais ou menos como funciona? Tá aí 2 exemplos de oligoartrite. Os 2 casos têm acometimento do joelho direito. Aqui um bebezinho e aqui uma criança um pouco maior. A gente vê esse flexo, esse aumento de volume de partes moles, essa dificuldade da criança estender totalmente a perna, é uma manifestação muito comum dos pacientes que têm as artrites, que têm sinovite, tá? Geralmente fica em flexo. Isso a longo prazo pode se tornar um dano permanente e se a gente agir rapidamente, à medida que vai tratando, o paciente vai atingindo novamente toda a possibilidade de extensão dessa articulação, tendo novamente o ganho da amplitude articular, ok? Algumas deformidades se tornam permanentes. Se eu não tratar a tempo esse paciente, à medida que ele for crescendo, o acometimento da articulação vai resultar em dano lá na vida adulta, entendeu? Como encurtamento de membros, como nos casos em que os pacientes têm acometimento da articulação temporomandibular, eles desenvolvem micrognatia, como a gente vê aqui nessa foto, e assim por diante. Seguimos então com o diagnóstico. Diagnóstico de poliartrite com fator reumatoide negativo. É um paciente que nos primeiros 6 meses de doença tem mais de 4 articulações acometidas e, principalmente, eu vou ter 2 dosagens espaçadas de 3 meses de fator reumatoide e as 2 vieram negativas, ok? E eu vou excluir manifestações de psoríase, de artrite relacionada à entesite, de HLA-B27, da presença do fator reumatoide e a IJ sistêmica. Para a poliartrite com fator reumatoide positivo, ele também vai ter, nos primeiros 6 meses, mais de 4 articulações acometidas e o fator reumatoide deverá estar presente em 2 dosagens separadas por 3 meses. Segue as exclusões indicadas. Tá aí um exemplo de artrite AIJ poliarticular. Gente, olha aqui, nem sempre a gente vai ver um quadro tão bonitinho como esse, da articulação inchada e vermelhinha em cima. Muitas vezes esse flare, essa inflamação da articulação, ela é muito leve, são articulações pequenas. Uma coisa é você ver um joelho inflamado, junto uma grande quantidade de líquido, o paciente já entra no teu consultório dizendo que está com água no joelho, muitas vezes é fácil identificar. A articulação de mãos, punhos, cotovelos, são articulações um pouco menores, muitas vezes são mais difíceis de ser examinadas. Você não vai ver essa articulação enorme, deformada, inchada no início da doença. Ela vai estar estufadinha. Você vai apertar essa articulação e você vai comparar com a sua, que é mais seca. E a do paciente, ela vai estar como se tivesse uma almofada, como se ela fosse uma borracha. Ok? Tá aí. Temos aí as manifestações, então, poliarticulares. E a IJ psoriásica? Bom, ali nós temos 2 coisas, o paciente com artrite e psoríase. Se ele não tem a psoríase cutânea manifesta ainda,
A gente tem que lembrar que, às vezes, o paciente pode começar com um quadro de artrite e só vir a ter manifestação cutânea muito depois. Ele deverá ter outras manifestações clínicas comuns nos quadros de psoríase, dactilite, pitting unguial, onicodistrofia, são alterações que podem estar acontecendo. Lembrando, esse paciente não poderá ter o HLA-B27, ele não poderá ter sintomas de artrite relacionada à entesite, o fator reumatoide dele deverá ser negativo e ele não poderá ter manifestações de AIJ sistêmica para que eu possa fechar o diagnóstico de AIJ psoriásica. E estão aí as manifestações, olha lá. O dedo com dactilite, inchado, parece uma salsicha, fica vermelho, dolorido, muito tumefeito, inchado, tá? As manifestações unguiais de pitting, parece que eu peguei uma agulha e perfurei a unha desse paciente, ou de onicodistrofia. Eu peço desculpas que eu não achei essas imagens em crianças, tá? De imagem em criança, eu trouxe da manifestação cutânea. A psoríase, ela é dramática. Nesse caso, é uma manifestação extensa. Nós temos aqui a característica infiltrativa. As lesões são profundas, são avermelhadas. Muitas vezes, elas ficam esbranquiçadas, como se soltassem umas casquinhas, como se elas fossem descamativas, tá? E a gente tem que lembrar que a psoríase, além de toda a inflamação, toda a dor que ela causa, ela é uma doença que tem um impacto social muito grande, um impacto psicológico na vida desses pacientes. Pensando ainda que você está tratando criança que vai para a escola, que está sujeita a bullying, que convive com coleguinhas inocentes, novos, que não conseguem entender uma doença, muitas vezes eles vão se ver tendo que enfrentar situações de preconceito, de medo, de alguém olhar aquelas lesões de pele e achar que aquilo é contagioso, ter medo de chegar perto, de conversar, de brincar. Então, além de tudo, ela tem um impacto social muito importante, muito negativo, ok? Bom, ainda temos a artrite relacionada à entesite, é aquela que se manifesta muito parecido com a espondilite anquilosante no adulto. E ela vai ter, então, a presença de artrite ou, pelo menos, entesite, principalmente lembrar de lombalgia inflamatória, a inflamação das sacroiliacas, as articulações que estão principalmente acometidas nesta forma. Existe também a presença do HLA-B27, né? A presença de artrite, a história familiar também de espondilite anquilosante irá pesar nesse caso e poderá ter outras manifestações. Uveíte, artrite reativa, todas as manifestações relacionadas a esse imenso mundo que o HLA-B27 traz de manifestações de doenças autoimunes, ok? Por fim, a artrite indiferenciada. Ora, eu posso ter um paciente, então, que tenha manifestação de AIJ sistêmica com fator reumatoide positivo. Ou um paciente que tenha um quadro oligoarticular com presença de também fator reumatoide positivo. Enfim, às vezes eu não consigo diferenciar totalmente esse paciente por dentro dessa classificação tão justa. Então, na prática clínica, muitos casos eu vou classificar como uma artrite indiferenciada e não vou deixar de tratá-los. Gente, um ponto relevante no diagnóstico para todas essas formas e jeitos que a artrite idiopática juvenil tem para se manifestar. Antes de qualquer coisa, para eu ter o diagnóstico, esses pacientes deverão ter pelo menos acometimento antes dos 16 anos, por mais de 6 semanas, e eu tenho que ter tido afastado os diagnósticos diferenciais. Isso é crucial, tá?
Não adianta eu sair diagnosticando sem essa cautela, ok? O paciente pode chegar no teu consultório com 18 anos, mas se a artrite começou antes dos 16, você deverá considerar que se trata de uma artrite idiopática juvenil. Isso faz muita diferença na hora de eu escolher a terapêutica para esse paciente. Ok, gente? E quais são, então, esses diagnósticos diferenciais? Ora, para um quadro de monoartrite, a primeira grande dúvida, a primeira coisa urgentíssima que você tem que afastar é a artrite séptica. Toda vez, independente da idade, que um paciente com monoartrite chegar no seu consultório, o primeiro alerta que você vai ter que ter é: isso é uma artrite séptica? Sim ou não? Ok? Essa é a primeira grande dúvida, é o primeiro diagnóstico diferencial que você vai ter que fazer nos casos daqueles pacientes que têm acometimento de uma única articulação. Além de malignidades, leucemia principalmente, né? Hemofilia, sinovite vilonodular, são algumas doenças comuns nesses pacientes. Quadros de poliartrite. Ora, vamos lembrar de outras doenças reumáticas autoimunes, principalmente o lúpus juvenil, muito comum nessas crianças. Também, né? Outra doença que pode acontecer também. Doença de Lyme, sarcoidose, mucopolissacaridose. E os quadros sistêmicos? Também. Eu vou pensar novamente em lúpus, mas eu vou lembrar de infecções que poderão causar quadros articulares, quadros sistêmicos dramáticos, a dermatomiosite, vasculites e outras doenças, febre familiar do Mediterrâneo, doença de Castleman, né? Principalmente a IJ sistêmica. Ela é um grande desafio no diagnóstico e nós deveremos sempre estar atentos para outras doenças. E a abordagem desse paciente? Bom, a abordagem clínica desse paciente é ampla. Precisa ser feita uma história minuciosa, eu preciso saber como é a evolução dessa doença, quando exatamente que ela começou, se foi agudamente ou se isso já é uma história já de alguns meses de evolução. O que piora? A gente tem que lembrar que quadros inflamatórios pioram muito no início do dia, no momento em que o paciente acorda, nas primeiras horas da manhã. Costumam melhorar um pouco com a atividade física. A atividade física reduz a inflamação do organismo. E costumam piorar quando o paciente fica muito parado. Então, as mães notam essas questões na vida diária da criança, essas mudanças à medida que elas são acometidas pela doença. Temos que saber se aquelas alterações articulares estão dando dor ou não, saber se tem um caráter contínuo ou se então é intermitente, a dor vem e vai, vem em crises. Devemos saber sobre as formas de alívio da doença e principalmente a localização e número das articulações afetadas, né? Maior que 4, menor que 4, a relação com o tempo disso tudo e sintomas difusos. Rache, linfadenomegalia, edema, alterações urinárias, febre, tudo isso deverá ser investigado, ativamente investigado. E os exames complementares? Bom, dos exames complementares, a gente vai se guiar do seguinte: não existe aquele exame diagnóstico, tá? Você não vai ter o padrão ouro que você vai fazer, vai vir positivo, tem doença, vai vir negativo, não tem doença. Os exames serão feitos para que você, vamos dizer assim, se guie no tratamento desse paciente. Eles serão importantes para você ver manifestações da doença, para você ver estratégias de tratamento e também para você afastar outras doenças que compõem o diagnóstico diferencial. Bom, eu vou ter que pensar num hemograma. Geralmente o paciente com AIJ poderá ter manifestações de anemia por doença crônica. A leucocitose e a plaquetose são muito comuns nos quadros de AIJ sistêmica e poliarticulares, ok?
Proteína C reativa e VHS são provas inflamatórias agudas, costumam estar elevadas nesses pacientes, são importantes no diagnóstico, no segmento, para a gente entender o grau de inflamação desse paciente. O fator reumatoide, importantíssimo nos quadros poliarticulares, ele é um fator prognóstico, reforço isso, ele é um fator prognóstico de doença. Aqueles pacientes que têm o fator reumatoide positivo tendem a ter maiores deformidades, maiores sequelas, pior evolução da doença. O FAM não é diagnóstico, porém, nos pacientes com AIJ oligoarticular, a presença dele indica maior risco desse paciente ter a uveíte, né? A uveíte, ela é uma manifestação grave, uma manifestação perigosa da AIJ, muitas vezes assintomática, principalmente nesses casos oligoarticulares com FAM positivo. Então, o paciente ativamente deve ser encaminhado para o ambulatório de oftalmologia, para ser investigado, para que se faça exames como a lâmpada de fenda, pelo menos a cada 3 meses, né? Para que se faça o diagnóstico da uveíte o mais breve possível, inicie o tratamento também o mais breve possível e evite possíveis sequelas oftalmológicas. As imunoglobulinas poderão estar alteradas, poderá ter a presença de ACPAs naqueles pacientes com poliartrite também. O ACPA, ele é o principal anticorpo dele é o anticorpo anticitrulinado, é o que a gente comumente mais dosa, e ele também é fator prognóstico na artrite reumatoide do adulto. E no caso da IJ, geralmente as crianças que têm o anti-CCP positivo acabam tendo pior prognóstico. Então, num paciente, às vezes, que está evoluindo com uma poliartrite muito mal, o fator reumatoide está negativo, você pode lançar mão desse exame de anti-CCP. Ele vai te ajudar a entender um pouco por que a doença está indo tão mal assim. Você pode pensar que esse paciente tem um lúpus, tem uma vasculite, lançar mão de outros autoanticorpos, de outros testes imunológicos, como anti-DNA, complemento, o perfil ENA, anti-RO, anti-LA, anti-SM, anti-RNP. Você pode utilizar esse, pode utilizar ANCA, crioglobulinas, entre outros testes que vão entender um pouco da imunologia e nos ajudar no diagnóstico diferencial desses pacientes. Além disso, eu vou fazer exames gerais, hemograma, função hepática, função renal, para me guiar no tratamento, possível hepatotoxicidade ou então manifestações de formas específicas da IJ. Lembrar que infecções virais podem cursar com quadros AIJ-like, podem lembrar quadros de AIJ. Então, é importantíssimo eu fazer uma investigação de infecções virais, sífilis, para completar essa investigação diagnóstica. É óbvio que a presença disso liga um outro alerta, não é esperado que crianças tenham algumas dessas doenças, mas deverá ser investigado por que está acontecendo aquilo, ok? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aos exames radiológicos, tá? Nesses pacientes, os exames radiológicos nos ajudam muito também no diagnóstico e para a gente entender o grau de acometimento que está tendo, quanto essa doença está avançando ou não nessa articulação, no caso, nesse paciente, tá? O raio-x, a radiografia simples, ela é o exame mais rápido, mais fácil, mais barato, mais acessível que nós temos para fazer nesse paciente. Nós não devemos lançar mão de modo algum desse exame. Nós não deveremos abrir mão de modo algum desse exame. Ele deverá ser feito sempre, ok? Os achados do raio-x são muito sutis no início da doença. Geralmente, o máximo que a gente pode ver é uma osteopenia justarticular. Em formas um pouco mais avançadas, já vamos ver
erosões subcondrais e anquilose. Na ultrassonografia, a gente já vai ver mais partes moles, ok? A gente vai ver líquido articular, derrame articular, espessamento sinovial e a presença daquela neovascularização. Lembra que eu falei que a cascata inflamatória aumentava a vascularização da sinóvia, da membrana sinovial, facilitando a entrada das células inflamatórias na articulação? Então, a gente consegue ver isso no exame de ultrassom. A gente consegue ver essa neovascularização da articulação através do Power Doppler. E, por fim, naqueles casos mais difíceis de diagnóstico, eu posso utilizar a ressonância, né? A ressonância nuclear magnética. É claro que para a criança tudo fica mais complicado. Dependendo da idade, para você colocar ela dentro de um aparelho de ressonância, para ela ficar uma hora e meia sem se mexer, muitas vezes tem que ser sedada. Então, é um exame que você vai fazer com muito menos frequência nas crianças. Mas ele pode nos ajudar quando o ultrassom, o raio-x, os exames de sangue não estão nos ajudando muito a enxergar a inflamação. E ele é um exame bem sensível para isso. Tá aí uma foto de um raio-x simples. Vocês estão vendo aqui a cartilagem de crescimento, né? Nas mãos do paciente. E a gente vê também sinais de partes moles. Hoje em dia, ainda bem, a gente tem acesso a esses raios-x maravilhosos, digitais, que eles vêm com uma qualidade muito boa. Então, a gente consegue, inclusive, ver aumento de partes moles, né? Olha o que é a osteopenia justarticular. Ela é um achado muito subjetivo, isso pode variar muito de um examinador para o outro, mas seria, assim, essa área um pouco não tão radiopaca. Ela fica um pouco mais pretinha no raio-x, né? A gente vê algumas áreas mais brancas, mais radiopacas, e outras mais pretinhas, sugerindo que existe uma inflamação ali, sugerindo que os osteoclastos estão mais ativados ali naquele osso próximo à articulação. Além disso, na criança, nós temos que cuidar com esse sinal aqui, um sinal de maturação precoce da articulação. Tanto pela inflamação, quanto pelo uso de glicocorticoides, um tipo de remédio comumente utilizado para controle dos quadros articulares ou sistêmicos, né? Nós vamos ter, às vezes, uma aceleração desse processo de calcificação da cartilagem de crescimento. E o que acontece com isso? A articulação, o membro para de crescer, para de se desenvolver. Isso é um alerta, porque eu sei que uma criança que começa com esse sinal de maturação, olha como aqui os ossículos estão muito mais formados no punho do que desse lado. E eu sei que quando o paciente começa a desenvolver isso, a chance dele ter uma deformidade permanente no futuro é muito maior. Então, o raio-x nos ajuda muito, ele traz muita informação e é legal que em qualquer lugar desse Brasil gigante, né, você vai achar um bom aparelho de raio-x. Bom, e o ultrassom articular? O ultrassom articular, então, ele vai trazer essa informação muito interessante do derrame, né? Lembrar que o líquido no ultrassom fica preto, forma essa sombra aqui de reverberação. Então, próximo da articulação aqui, a gente vai ver essa bolsa de líquido formando, e no tecido ao redor dessa bolsa, a gente vai ver a presença do Power Doppler positivo. Então, esses pontinhos vermelhos, eles estão me indicando neovascularização. Eles vão aumentando, existe um grau de Power Doppler, quanto maior, mais inflamado a gente entende que está aquela articulação. Ele é um exame muito sensível, muito legal para a gente diagnosticar quadros de artrites iniciais, né, que muitas vezes a gente tem dúvida no exame físico, se eu estou palpando ou não uma artrite, uma sinovite, e o ultrassom com essa informação, ele nos ajuda muito, complementa muito o nosso diagnóstico, tá? Aqui a gente trouxe imagens de articulações pequenas, no caso de mão,
mas o ultrassom na criança é super importante, principalmente para ver ombro e quadril, tá? São articulações grandes, a gente não consegue palpar o edema articular causado pelo derrame, o paciente tem dor naquele lugar e o ultrassom vai nos ajudar muito a guiar isso. Na reumatologia, a gente usa muito também o ultrassom para guiar as infiltrações, elas são também, a gente vai conversar sobre isso, então ele tem um papel fundamental aqui dentro desses pacientes. Bom, vamos lá então. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns subtipos da AIJ e as suas particularidades. Eu separei aqui sobre a AIJ sistêmica, ela é conhecida como a doença de Still, e ela é importante porque na hora do manejo ela é um pouco diferente daquela forma oligoarticular, da forma poliarticular, que a gente está acostumado a ver na AIJ. Geralmente 10 a 20% dos pacientes vão ter o acometimento sistêmico da doença. Ela pode acometer outros órgãos, fígado, coração, pulmão. Ela é uma doença que tem um espectro muito mais para uma doença autoinflamatória do que para uma doença autoimune, ok? Então, na fisiopatogenia dela, a gente vê uma ativação muito do sistema imune inato, tá? Daquilo que a gente conversou no início da aula. E ela é a forma mais grave, com o diagnóstico mais desafiador. Nela, a gente tem que pensar muito nos diagnósticos diferenciais. E o tratamento também é muito desafiador, ok? Bom, as principais manifestações que a IJ sistêmica tem serão, então, as hipertensão pulmonar e doença intersticial pulmonar. Então, o paciente pode ter graus de fibrose, de hipertensão pulmonar pelo acometimento secundário à doença. Hipertensão, e aqui vamos lembrar de 2 pontos que podem contribuir ainda com o surgimento da hipertensão nas crianças com IJ sistêmica. Em primeiro lugar, a inflamação. Ora, nós sabemos que o paciente cronicamente inflamado aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Tanto é que o exame de proteína C reativa, se você for olhar lá no laudo dele, vai dizer que acima de tal e tal valor é risco para doença cardiovascular, né? Então, já é sabido que o paciente que tem provas inflamatórias persistentemente altas no organismo vão desenvolver maior espessamento da íntima dos vasos, maior calcificação também desses vasos, e eles acabam, então, desenvolvendo um grau de aterosclerose muito maior que os pacientes sadios. Isso você vai ver não apenas em crianças obesas, com fatores de risco, doenças metabólicas, que aumentariam o grau de risco dela ter uma hipertensão. Ela não vai ter esses fatores de risco e vai desenvolver hipertensão mesmo assim, simplesmente pelo fato de ser uma criança mais inflamada. Além disso, nós utilizamos corticosteroides para tratamento da IJ sistêmica. E esses remédios também aumentam o risco de aumentar a pressão nessas crianças. Temos os sintomas de febre e rash muito comuns, inclusive fazem parte dos critérios diagnósticos, e também da artrite. Geralmente, na IJ sistêmica, a artrite ela é um pouco mais leve. Ela pode se dar de maneira poliarticular, nem sempre ela se manifesta já logo no início da doença, e ela pode vir de uma forma mais leve ou facilmente controlada. É claro que vai existir as exceções, mas assim, no geral, é isso que a gente vai ver. Bom, e os achados laboratoriais desse paciente com a IJ sistêmica? Como são? Lembrar, então, da leucocitose e plaquetose, comum no paciente ter essas alterações no hemograma, né? A inflamação pode ser tão grande a ponto de inibir a absorção de ferro, tá?
os níveis altos de ferritina, ao contrário do que se tem de uma criança com deficiência de ferro, vamos supor, desabsortiva, ou porque ele está com um problema gastrointestinal para absorver, ou porque ele tem uma baixa ingesta mesmo, né? Então, aqui nesse caso, a ferritina está muito alta. Nós devemos lembrar que a ferritina ela é também uma prova inflamatória, ela se aumenta nos quadros de inflamação. Os níveis elevados de outras provas, reagentes de fase aguda, como a proteína C reativa e o VHS, e o fator reumatoide e o FAN, na IJ sistêmica, eles estarão negativos obrigatoriamente, ok? Né? Nós não temos a participação de linfócitos B, né, da imunidade adquirida nesses pacientes. A gente tem a participação da imunidade inata, por isso que não é esperado foi fator reumatoide positivos neste quadro. Mas aí, nada é tão ruim que não possa piorar. E isso é dramático num quadro de criança. Algumas crianças com a IJ sistêmica, elas conseguem ter uma manifestação chamada de síndrome de ativação macrofágica muito mais dramática, tá? É uma complicação grave da IJ sistêmica, tem uma enorme mortalidade, muitas vezes temos horas, dias, pouco tempo para agir sobre esses pacientes para conseguir salvá-los, ok? E geralmente ela acontece por uma resposta inflamatória massiva. Nós temos então células natural killers que passam a estimular infinitamente linfócitos T e macrófagos. Esses macrófagos ativados, além de produzirem uma tempestade de citocinas, aquelas IL-1, IL-6, TNF, várias outras explodem no organismo, passam a fazer um feedback de ativação maior ainda nesses macrófagos e eles passam a não reconhecer mais o sistema hematopoético. Os macrófagos dentro da medula óssea passam a hemofagocitar todos os componentes, as células precursoras lá do sistema hematopoético. Geralmente o que causa, o que serve de trigger para isso, nós temos infecções virais. O Epstein-Barr vírus, ele é o grande vilão da história, mas poderá acontecer por uma infecção de herpes zoster, H1N1, ou até mesmo aquela criança que está em grande atividade de doença, início, abriu o quadro de doença, está muito inflamada e acaba tendo esse desbalanço no sistema imunológico, tá? Além disso, muitas vezes pode ter uma associação com leucemia, linfoma, tá? Isso pode acontecer também. Nós devemos estar atentos para isso. Bom, e como vai se manifestar? A criança passa a ter febre alta, persistente, a linfadenomegalia, hepatoesplenomegalia, presença de sangramentos, hemorragias, alterações do sistema nervoso central, sistema renal, podendo levar inclusive à falência de múltiplos órgãos, tá? No sangue, aquele paciente com a IJ sistêmica, que costumava ter uma leucocitose, plaquetose, essas células abruptamente caem, ele passa a ter uma pancitopenia, né? Leucócitos baixos, linfócitos baixos, neutrófilos baixos, plaquetas baixas, ok? Cai tudo abruptamente. A ferritina explode, aumenta um monte, triglicérides aumenta um monte, ok? E essa inflamação sistêmica desorganizada, exagerada, nós devemos lembrar que a cascata de coagulação, outra pedra no sapato de muito médico, né? Eu me incluo nisso, eu acho que realmente ela, quando se fala em cascata inflamatória e cascata de coagulação, dá um certo arrepio, mas elas estão interligadas e muitas vezes num estado inflamatório tão alto como o que acontece na síndrome de ativação macrofágica, ela desbalança também a cascata de coagulação. Moral da história, além de tudo, o paciente desenvolve um quadro de coagulação intravascular disseminada, com
consumo de fibrinogênio, aumento de dedímero, enfim, uma catástrofe. Uma coisa que ninguém gosta de ver na prática clínica, principalmente se tratando de crianças, né? Bom, e o diagnóstico disso? Ora, se eu tenho um paciente com essas manifestações clínicas, eu faço os exames que rapidamente eu consigo ter acesso, né? Um transaminase, um hemograma, triglicérides, rapidamente eu vejo que eles estão alterados, eu já penso que esse paciente está evoluindo com uma síndrome de ativação macrofágica e eu já começo a agir. O diagnóstico anátomo-patológico, aquele diagnóstico onde eu vejo a doença, é o aspirado ou a biópsia de medula óssea, tá? E aí sim, tá lá o grande vilão da história, o cara que a gente não gosta de ver, que é um macrófago fagocitando células precursores de eritrócitos, né? Linfócitos, plaquetas, tá lá fazendo a festa na medula, ok? É um quadro dramático, gente, e precisa ser tratado rapidamente, ok? Bom, agora que a gente falou, então, dessas formas particulares, né, formas tristes da artrite idiopática juvenil, formas que a gente não gosta de ver, vamos conversar um pouquinho sobre o tratamento e vamos falar de uma maneira geral, tá? Lá no texto, quando você for ver, gente, de novo, a prova do Revalida não vai chegar para você e pedir rodapé de tratamento, tá bom? Eles não vão exigir isso, eles querem que você saiba a medicina de uma maneira abrangente, eles querem que você saiba o básico, eles não querem ultra especialistas fazendo a prova, ok? Mas a gente precisa entender mais ou menos como funciona, tá? Se não te servir de nada para a prática da prova, na hora de você fazer a sua prova do Revalida, pelo menos vai te servir na sua prática do dia a dia, ok? A gente tem que entender que essa doença tão complexa, esse espectro de doença, existem vários tipos de abordagem terapêutica, que vai mudar de uma forma para outra, tá? Então, isso vai estar um pouco especificado no texto. Lá no texto também, você vai achar os fluxogramas sugeridos pelo Ministério da Saúde, né? Nos protocolos de conduta, diagnóstico e tratamento da doença, os famosos PCDTs, ok? Eu não trouxe isso aqui para a aula, eu não quero que vocês fiquem decorando o fluxograma, qual remédio fazer antes, qual remédio fazer depois, mas eu trouxe a título de curiosidade, eu quero que vocês olhem, abordem, leiam como um livro, de uma maneira relaxada, mas que isso entre, assim, espontaneamente na cabeça de vocês, para vocês entenderem que é mais ou menos como funciona. Bom, quando a gente fala de criança e de tratamento, em primeiro lugar, você tem que pensar na qualidade de vida dessa criança, ok? Eu tenho que pensar que ela quer brincar, que ela tem toda aquela fase lúdica, infantil, e a doença vem e barra tudo isso, né? Ele não consegue brincar com os amiguinhos, ele sente dor, ele não consegue entender o que está acontecendo com ele. E a abordagem do médico tem que ser muito ampla sobre isso, com os familiares, com os pais, com quem cuida daquela criança, entender o quanto aquelas limitações estão afetando a qualidade de vida da criança. Um adulto, ele consegue sentar na tua frente e dizer, doutora, eu não consigo abrir uma garrafa PET. E, às vezes, ele chora por conta disso ali na tua frente. Mas uma criança, ele não consegue entender, ele simplesmente fica irritado, ok? E nem sempre quem está ao redor entende que aquela irritação é nada mais, nada menos do que o medo, do que uma dor, do que uma vontade de fazer uma coisa e não conseguir. Então, a gente tem que pensar que o tratamento ele é essencial para melhorar a qualidade de vida desta criança, ok? Temos que ter um foco, que é prevenir o dano permanente, ok?
Se o paciente já chegar com um dano permanente para você, nós vamos ter que pensar na abordagem, qual será a melhor abordagem daquilo para aliviar aquela situação. Uso de órteses, colocação de próteses, enfim. Mas, para aqueles pacientes que ainda não tiveram, o foco do tratamento principal é evitar que lá na frente, quando eles cheguem na adolescência, na juventude, na forma adulta, ele nem se lembre que um dia na infância ele teve a IJ, ok? Que não reste nada dessa doença para a vida dele. E no que a gente se baseia, né? A reumatologia, ela tem uma coisa que eu acho muito legal. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pela minha especialidade. Mas ela tem uma coisa muito legal, que é o chamado treat to target. Do inglês é tratar para atingir um alvo, ok? E isso você vai ver, o treat to target, sendo falado não só na IJ. Você vai ver eu falar essa frase na artrite reumatoide, na espondilite anquilosante, na artrite psoriásica, em várias doenças, ok? E o que acontece? Eu uso métricas, eu uso instrumentos em que eu avalio o grau de inflamação, o grau de atividade dessa doença. Perguntas sobre dor, análises do exame físico, análises de provas inflamatórias no exame de sangue. Coloco tudo isso em cálculos, né, de calculadoras já previamente estabelecidas e consigo classificar que esse paciente está em moderada, alta ou remissão da doença, ou alta atividade ou remissão de doença. Eu vou classificar esse paciente no grau de atividade de doença que ele tem, ok? A partir daí, eu vou ter uma medida um pouco objetiva, né, do que está acontecendo com esse paciente. E vou conseguir comparar isso nas consultas subsequentes. A partir daí, eu vou guiar o meu tratamento. Ora, eu vou olhar para trás e eu vou falar, bom, o grau nessa ferramenta dele há 3 meses atrás melhorou, estou no caminho certo, vou manter o tratamento. Ou então, olha, o paciente estava indicando uma moderada atividade de doença, passou os 3 meses de tratamento, ele continua igual ou está pior, preciso mudar esse remédio. Então, basear-se no tratamento do treat to target é essencial dentro das doenças reumatológicas, ok? E o uso de anti-inflamatórios não hormonais. Gente, aqui eu quero fazer uma ressalva, ok? Vamos utilizar anti-inflamatórios não hormonais nos pacientes? Vamos muito, né? Eles vão nos ajudar a tirar a dor do paciente. Eles vão nos ajudar a melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Porém, né, fica aqui uma ressalva. Eles são tratamentos adjuvantes. Isso significa que o tratamento com o uso do anti-inflamatório não hormonal deverá ser acompanhado por drogas que modifiquem a doença, por imunossupressores. Só usar o anti-inflamatório, eu posso estar ofertando um grande risco para esse paciente. Eu tiro a dor, que é um sintoma de alerta, que é um sintoma de, inclusive, instinto do organismo. Eu tiro esse sintoma de alerta, mas eu não bloqueio toda aquela cascata inflamatória que vai resultar no dano permanente. E aí o paciente pensa que está bem, você pensa que você está indo muito bem no tratamento do seu paciente e lá na frente, quando passa um tempo, você vê que ele evoluiu com erosão, com anquilose, enfim, com algum dano permanente articular. É o que a gente não quer. Então, o uso do anti-inflamatório, ele deve ser utilizado. No geral, é a primeira droga a ser utilizada nos pacientes com AIJ, mas nunca sozinho. Pense sempre nisso, ok? E os corticoides? Também podem ser utilizados, né? Nós temos muito cautela em se usar os corticoides sistêmicos nas crianças. Eles afetam o crescimento, eles podem inibir o crescimento dessas crianças.
vários efeitos colaterais, hipertensão, diabetes, catarata, tudo isso faz muita diferença, tudo isso impacta muito na vida da criança, mas muitas vezes é o que vai salvar a vida dela e é o que vai pô-la rapidamente numa remissão. É claro que a partir do momento que o corticoide agiu, logo depois eu devo entrar com o imunossupressor, né, que muitas vezes a gente chama de drogas poupadoras de corticoide, para conseguir tirar esse corticoide o mais rápido possível, ok? E naquele paciente que tem um quadro oligoarticular, lembra daquelas fotinhos daquelas crianças, só um joelho inflamado? Então, pode ser que um quadro daquele responda muito bem com uma infiltração local. Eu pego, a principal droga que a gente usa é o hexacetonide de triancinolona, eu pego esse remédio, aplico dentro da articulação e ele vai agir ali localmente, mas vai bloquear toda aquela cascata inflamatória que está acontecendo ali no corpo. Como alguns quadros oligoarticulares, eles ficam muito localizados mesmo, às vezes pega uma, duas articulações, essa maneira de tratar é muito legal, tá? Ela é muito utilizada na reumatologia. É claro que num adulto é muito mais fácil de eu utilizar. Na criança, às vezes, dependendo da idade, eu devo sedá-la, fazer uma anestesia para que eu consiga fazer a infiltração. Então, nem sempre é feito com tanta frequência, mas a gente tem que saber que é uma forma maravilhosa de se controlar a doença, ok? E como é que essa triancinolona age dentro da articulação? Lembra daquela sinove espessada com neovascularização que a gente explicou? Aquela membrana sinovial proliferando, né, muito inflamada? Aquela bando de quantidade de citocinas que vão estar ali muito presentes dentro daquela articulação? Quando eu faço a infiltração com a triancinolona, ela vai fazer uma limpeza, né, o que a gente chama de sinoviectomia química. É como se um cirurgião entrasse dentro da articulação e limpasse toda essa membrana sinovial espessada, inflamada. Então, ele é um tratamento muito legal mesmo. O reumatologista adora infiltrar articulação, mas é baseado nisso que a gente está conversando. Bom, e as drogas modificadoras do curso de doença, né? Essas são, sim, os imunossupressores. São aqueles remédios que vão nos permitir evitar os danos permanentes, vão nos permitir que a gente coloque os pacientes em remissão e vão nos auxiliar que a gente diminua a carga de corticoide e anti-inflamatório que esses pacientes tomam. Elas podem ser drogas sintéticas, né? Geralmente, os imunossupressores que a gente já está acostumado, metotrexato, sulfasalazina, leflunomida, ou biológicas, que são aquelas verdadeiras vacinas utilizadas no tratamento da doença. Como isso? Pense que eu crio um anticorpo que combate exatamente o TNF-alfa, a interleucina 1, a interleucina 6. Então, essas drogas, elas acabam por bloquear de uma maneira muito efetiva essa inflamação permanente que tem no paciente com AEJ. Vamos lá conhecer um pouquinho delas. Bom, de anti-inflamatórios mais utilizados naproxeno e ibuprofeno, né? Lembrando que são tratamentos adjuvantes, o metotrexato, leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina são drogas sintéticas muito utilizadas. E aqui eu deixei um pouco exposto sobre o que seriam as maneiras de aplicação, podendo ser do metotrexato tanto oral quanto subcutânea, né? Muito importante a forma subcutânea na criança, a gente aplica semanalmente, tem menos efeito colateral e a gente tem que cuidar com alguns efeitos colaterais, especialmente a hepatotoxicidade, eles podem dar queda de cabelo, algum racho cutâneo, né? Isso é muito comum, principalmente no metotrexato. A leflunomida também lembra um pouco dessas manifestações,
né? Sulfasalazina, outra opção também para esses pacientes, e a hidroxicloroquina, outro remédio. Tá aqui falando então um pouco sobre aquilo que a gente disse, da infiltração, né? Nos quadros oligoarticulares, eu não devo fazer mais do que uma infiltração a cada 3 meses, uma infiltração intraarticular, né? Tem que pensar no risco-benefício, porque na grande maioria das vezes de criança eu vou precisar sedá-las, né? Sobre os usos dos corticoides sistêmicos, lembrar então ganho de peso, inibição de crescimento, né? Baixa massa óssea. Na criança a gente não tem o diagnóstico de osteoporose, mas a gente tem baixa massa óssea, aumento do risco de fraturas, né? Quando eles usam cronicamente doses maiores do que 5 miligramas ao dia por mais de 3 meses de prednisona. E, enfim, né? Lembrar, então, que sempre que eu uso corticoide oral, eu devo pensar já logo em o uso de um imunossupressor para poupar ao máximo a dose disso, né? E os biológicos, aquelas vacinas que a gente comentou. Aqui está o nome das principais utilizadas, né? Os anti-TNFs, infliximab, adalimumab e etanercept. Uma ressalva, o etanercept não deverá ser feito no paciente com oligoartrite, né? Existe aquele risco aumentado nesses casos dele ter a uveíte, e a gente teve alguns registros de pacientes com etanercept que aumentaram o risco para uveíte. Por isso que, nesses casos, a gente prefere mais o adalimumab, que tem alguma literatura muito positiva no tratamento de quadros oculares, ok? Lembrar do abatacept e do tocilizumab, né? O tocilizumab importantíssimo por ser um antagonista do receptor da IL-6, muito utilizado na forma sistêmica da doença, né? Na forma sistêmica da AIJ, ok? Bom, por aqui, gente, a gente encerra. Esse foi, então, assim, uma breve revisão do que é a AIJ. Eu torno a dizer para vocês que eu quero muito que vocês apenas conheçam essa doença, né? Que vocês se atentem às questões mais gerais, que vocês não fiquem decorando picuinhas do texto, tá? Porque não é sobre isso que vocês vão ser questionados, né? Quero que vocês saibam reconhecer a doença. Quando tiver uma criança na sua frente, vocês lembrem da minha aula, vocês lembrem de alguns pontos importantes que a gente conversou aqui. Para isso, então, eu trago essa frase que eu achei ótima, né? Que educação é aquilo que fica depois que você esquece o que a escola ensinou. Então, eu espero que, assim, é óbvio que talvez muita coisa que eu falei aqui vai ser esquecida, mas eu espero que fique o mínimo, né? O mínimo para que você consiga fazer sua prova, mas que principalmente o mínimo para que você reconheça ou pelo menos lembre que aquela criança que está na tua frente, numa UBS, no seu consultório, no hospital internada, num pronto-socorro, quando você olhar para aquela criança, você pensa, poxa, será que não é uma IJ? Tá? Que te liga essa luz. E, enfim, muito obrigada, boa sorte.